Photoshop, certo? Em algumas versões ele é mais claro. Essa versão 2017 eles voltaram nessa versão um pouco mais escura, que a tela é mais escura, mas é algo que vocês podem configurar, tá? Então isso é configurável. Tem gente que gosta dela mais escuro, tem gente que gosta mais claro. Pensem assim, né? O foco aqui é sempre a imagem. Então a imagem ela tem que ser maior e tem que chamar mais atenção do que aquilo que está em volta. Aquilo que o professor Rodrigo falou das caixinhas é mais ou menos isso daqui, ó. Aqui eu tenho as ferramentas, onde eu vou trabalhar nas fotos. As propriedades dessas ferramentas eu tenho em caixas, em várias abas aqui do lado, tá? Eu vou deixar, como a minha tela ela tá com uma resolução muito baixa por causa do projetor, eu vou deixar ela fechadinha aqui, ó, mas elas estão todas aqui do lado, tá? E na parte superior, lá no menu superior, vocês acham que é um pouquinho diferente, porque eu tô no Mac, mas tem um menu superior, eu tenho, né, as coisas, as caixas maiores, onde estão guardados todos os conteúdos do Photoshop. Arquivo, editar, imagem, camadas, texto, janela, filtros 3D. Então, por exemplo, alguma janela dessa daqui sumiu, eu vou em janela e elas estão todas aqui. É só abrir, tá? A barra de ferramentas sumiu, também está lá em janela. Tudo isso são janelas, né? Eu posso organizar e adicionar essas janelas, essas caixas, que elas são móveis, ó, tá? Posso fixar aqui no canto, posso tirar, certo? Com o tempo vocês vão pegando o jeito de mexer nessas janelas de uma forma que fique bom, que fique legal a área de trabalho para vocês trabalharem. Uma coisa bem importante com o tempo, né? Quanto maior a nossa tela, mais área, mais espaço para trabalhar a gente tem. Tá? Eu sou uma pessoa, por exemplo, que gosta de trabalhar com duas telas no meu computador. Uma eu deixo todas as ferramentas, outra eu deixo só a foto. Que quem trabalha muito tempo nisso precisa, né? Quanto maior a tela, melhor, você enxerga melhor, você tem uma área maior para você trabalhar, isso agiliza o teu serviço, agiliza o teu trabalho, tá? Então, por exemplo, se eu for trabalhar numa tela com essa resolução desse tamanho, eu perco muito tempo, às vezes, para fazer o que eu levaria menos se a tela fosse maior, certo? Então é assim, Photoshop é um editor de foto. Então, todos os arquivos de foto, vocês vão abrir no Photoshop, tá? As fotos, as extensões das fotos que a gente tem na internet, as mais utilizadas são 3. JPEG ou JPG, tanto faz, PNG e GIF. São as 3 extensões que a gente vai encontrar na internet, que é onde a gente vai trabalhar, as imagens que a gente vai utilizar aqui nas aulas, certo? Então, JPEG, GIF e PNG. Então, tem o nome da imagem, ponto .jpeg, o nome da imagem, ponto .png, o nome da imagem, ponto .gif, tá? Outra extensão que a gente vai trabalhar bastante aqui é a própria extensão do Photoshop, que é o PSD. Essa extensão, ela é editável, ela guarda os passos que você fez para chegar naquela resolução. Então, o PSD é o único arquivo que só abre no Photoshop. Ele abre também no Illustrator, mas vamos ver isso mais pra frente, certo? As outras imagens vocês têm como visualizar no visualizador, por exemplo, do Windows, no navegador, tá? O PSD é o único que só vai abrir no Photoshop. Então eu vou abrir uma imagem qualquer, tá? Então o que eu vou fazer? Eu vou na internet, vou salvar uma imagem, ou vou pegar uma imagem que eu tenho no meu computador. Então vamos lá na internet. Abri a internet, fui lá no Google e digitei casa. Fui em imagens e vou salvar esta fotografia aqui. Lembra que o professor Rodrigo explicou aula passada? É diferente eu salvar a imagem direto aqui do que eu clicar para visualizar a imagem. Olha o tamanho da minha imagem. Que lá estava pequenininha e aqui eu tenho uma imagem bem maior. Sempre imagens maiores para nós é melhor. Certo? Tá? Por quê, gente? Tem mais pixels por polegadas, lembram disso? Tá? Quanto maior a imagem, melhor para nós, porque tem mais pixels por polegadas. Então, eu vou pegar essa imagem que está grande, vou dar um botão direito do mouse e vou salvar a imagem em algum lugar. Lembrando que aí no computador da PUC, vocês têm que salvar lá no documentos, tá? Eu vou salvar no desktop. Salvei. Olha aqui, ó. O nome dela é casa e a extensão dela é JPG. Tá? Pode ser qualquer extensão, aqui a gente não tem essa limitação de extensão. Lembrando que o PNG vai ser uma imagem mais pesada de tamanho e o GIF é uma imagem um pouco mais restrita em relação à cor, porque o GIF só tem 256 cores,
tá? E cada formato de arquivo, dessas extensões, ele tem também qualidades e desvantagens, né? JPG, ele é muito utilizado na internet, mas o PNG, por exemplo, permite salvar a imagem sempre com fundo atrás transparente. O JPG não. O GIF permite gifar as coisas, né? A animação, e as outras não. Então, cada um tem uma qualidade, por isso é utilizado em contextos diferentes. Muito bem. Voltando lá no Photoshop, certo? Eu vou abrir a minha imagem, certo? Então, eu posso abrir qualquer tipo de arquivo de imagem. Eu vou em arquivo, abrir, procuro a imagem onde eu salvei e abro. Ó lá. Tá? Todo mundo conseguiu fazer? Qualquer problema, pessoal, o professor Rodrigo pode ajudar vocês, tá? Então, aqui eu consigo perceber que eu tenho, do meu lado esquerdo, as ferramentas para trabalhar no Photoshop. Do lado direito, eu tenho as minhas janelas, que são as propriedades mais específicas. E no meio eu tenho a minha imagem, certo? Nessa aula, a gente vai experimentar algumas ferramentas e alguns efeitos, tá? Vamos começar do básico, tá bom? Essas ferramentas aqui na parte superior, essas 4, a ferramenta de vocês, ela pode estar dessa forma, ó, um embaixo do outro. Tá assim, gente? Tá? Ou ele pode estar como o meu, um do lado do outro. Como a minha tela tá com uma resolução muito pequena, a tela tá muito pequena, eu pus um do lado do outro, que senão, ó, tem coisas aqui que eu não consigo ver. Tá? Mas é a mesma coisa, só localizem daí pelo desenho das ferramentas, certo? Então eu tenho lá, se eu passar o mouse por cima, ele me dá o nome da ferramenta. Ferramenta mover, então eu vou usar essa ferramenta para mover as coisas dentro da imagem. Ferramenta de letreiro retangular, nossa senhora. Varinha mágica, laço, corte. Todo mundo achou onde é que está o corte? Tá? Ferramenta de corte, que é aquela ferramenta assim, né? Tem 2 negocinhos assim. Que pra mim aqui tá do lado do conta-gotas, pra vocês está em cima do conta-gotas, ó, embaixo da varinha mágica. Tá? A ferramenta de corte deixa vocês cortarem a imagem. Então eu vou pegar e selecionar aquilo que eu quero deixar na imagem. Então o que tá mais colorido é o que vai aparecer mais, que vai, né, ficar na imagem. E aquilo que está mais escuro eu vou apagar. Então, depois que eu selecionei aquilo que eu quero deixar, eu dou um Enter e ele cortou a minha imagem. Todo mundo conseguiu fazer? Vamos fazer de volta. Ctrl Z para voltar. Ó lá. Voltei. Vou selecionar agora só a porta. Ó. Eu posso clicar e arrastar e selecionar só a porta. E também posso editar aqui, ó, vindo mais para cá. Vou pegar aqui a janela, essa parte aqui também. Tá? Estou usando a ferramenta corte demarcado. Depois que eu selecionei aquilo que eu quero, eu dou um Enter. E ele cortou a imagem para mim. Todo mundo conseguiu? O professor Rodrigo está à disposição, gente. Tá? Vamos voltar naquilo que estava. Ctrl Z. Né? Uma grande fala que eu tenho, que todo mundo gostaria de dar Ctrl Z na vida. Não gostariam, gente? Ia ser muito bom dar Ctrl Z na vida, né? Tá? Todo mundo conseguiu cortar? Ctrl Alt Z, que eu acabei de escutar, ele volta mais de uma vez. Ctrl Z volta apenas uma vez. Tá? Continuando aqui nas nossas ferramentas. Conta-gotas, vamos deixar um pouquinho mais pra frente. Pincel de recuperação também. Achamos o pincel. Todo mundo conseguiu achar o pincel? Pessoas respondam. Todo mundo conseguiu achar o pincel? Obrigado, obrigado. Obrigado. Então, vocês podem perceber também que a maioria das ferramentas tem uma setinha no canto inferior direito. Sempre que tem uma setinha, se eu clicar e deixar clicado, ele vai aparecer opções da própria ferramenta. Tá? Todo mundo conseguiu abrir as opções? Então é só clicar e deixa clicado. Ou clica na setinha.
Eu sei como é que faz isso, gente. Vamos mudar. Vamos pra cima e vamos pra baixo de volta. E agora não aparece. Ah, beleza. Direito, obrigado. Eu ia falar agora. Tá? Clica com o direito e vai aparecer as opções. Nas opções do pincel, eu tenho pincel e lápis. Tá? Vamos ver a diferença desses dois, que são os mais comuns. Pincel, olha lá que cor que eu tô aqui embaixo. Eu tô com azul. Vocês devem estar com branco ou preto. Preto, certo? Vocês estão assim, né? Sim. Preto em cima, branco embaixo. Então a cor que está selecionada no pincel é preto. Se eu pegar o pincel e fizer um risco na minha imagem, ele vai pintar de preto. Beleza? Agora eu vou mudar para o lápis e vou fazer a mesma coisa. Botão direito, vou mudar para o lápis e vou fazer um risco aqui. Eu vou dar um zoom agora. Eu já falei, mas vou falar. Vou dar um zoom. Pessoal, o zoom é uma das únicas teclas de atalho que eu dou para vocês. Eu não sou a favor de tecla de atalho quando a gente está aprendendo o software. Tecla de atalho vem depois, tá? Então vamos lá. Tecla de atalho Ctrl mais, Ctrl menos para dar zoom. Ctrl mais, Ctrl menos. Tá? Ou pega lá a lupa e clica para dar um Ctrl mais. Onde está isso? Me perdi. Achei. Isso aqui que eu queria mostrar para vocês. O lápis, ele é mais duro em volta, estão vendo? Ele delimita bem aquilo que eu estou pintando. O pincel, ele já tem um esfumaçado em volta, que faz com que ele seja um pouco mais mole, como se a gente tivesse com um lápis um pouco mais mole. Tá? Certo? Óbvio que eu tenho como configurar um pincel mais duro e um lápis mais mole. Mas a princípio ele tem essa configuração. O senhor Rodrigo pediu para mim, para eu falar para vocês do desfazer. Então, o Ctrl Z volta uma vez, como eu já falei. Tá? O Ctrl Alt Z volta tantas vezes vocês quiserem. O Ctrl Alt Z do Photoshop não é infinito. Então, cuidado. Se vocês vão muito para frente, às vezes ele tem limite para voltar. Então, ele não vai voltar para sempre. Tá? A gente está acostumado que o Ctrl Z, ele volta sempre, né? Dando Ctrl Z, ele vai voltando, voltando, voltando. Porém, no Photoshop é muito comum que os profissionais usem o Ctrl Z uma vez e daí ele já vem com um padrão e usa o Ctrl Z de novo para voltar aquilo que estava. Ele tipo, dá o Ctrl Z, vem e depois dá o Ctrl Z, ele volta para o estado original. Para você dar uma olhadinha como é que fica. Você faz um risco e dá uma olhadinha, faz um risco e dá uma olhadinha. Por isso que para você ficar voltando lá, tudo que você fez, você precisa segurar Ctrl mais Alt mais Z. Ó, Ctrl Alt Z. Tirei, tirei. Tá? Mais alguma coisa? Não vou falar disso. Tá? Outra tecla de atalho. O professor Rodrigo pediu para falar do Ctrl D, gente. Não estamos mexendo em seleção ainda. Não mexo nas ferramentas ainda que eu não mexi, tá? Senão vocês vão se perder muito, tá bom? Vamos com calma, tá? Outra tecla de atalho legal. Ctrl mais, Ctrl menos para dar zoom, certo? Ctrl menos, Ctrl mais, beleza? E outra tecla que eu também gosto muito é o Ctrl 0. Ele ajusta a imagem na tela. Então, às vezes, vocês estão lá mexendo numa telha. Eu dou Ctrl 0 para ver como é que ficou. Tá? Pessoal, lembram do pintor? O pintor pega a tela do quadro, pega o pincel, molha na tinta e pinta. Ele faz assim para ver como é que tá ficando. Você sempre tem que trabalhar o zoom, tá, pessoal? Tá? A gente tem bastante dificuldade de fazer isso no começo. Sempre dei um zoom menos para ver como é que tá ficando, tá? Aproveitando que a gente viu Ctrl mais, Ctrl menos, eu vou dar um Ctrl mais aqui no limite. Olha lá. Chega uma hora que ele já aparece para vocês essa borda dos pixels, estão vendo lá? E assim a gente consegue ver os pixels. Esses são os pixels. Como a gente falou aula passada, é como se fosse um mosaico de quadradinhos coloridos que formam a imagem. O que o Photoshop faz? Pinta, apaga, muda de cor os quadrados coloridos. Tá? Vamos dar um Ctrl 0 agora para voltar lá na imagem como ela, para ajustar na tela. Até aqui tranquilo? Vamos continuar. Então, qual que é a diferença do lápis e do pincel? O lápis ele tem um contorno mais duro, mais delimitado, e o pincel é mais esfumaçado.
tá? Vamos mudar de cor agora do pincel. Então, vou pegar e voltar no pincel. Estava no lápis, vou voltar no pincel. Vou aumentar o tamanho. Agora vamos falar um pouquinho dessa barra superior. Então, existe uma barra superior que vai mudar de acordo com a ferramenta que vocês selecionarem. Então, quando eu estou lá no cortar, ele tem uma barra para o cortar. Quando eu vou para o pincel, ele tem uma barra para o pincel. Então, essas são as propriedades da ferramenta. Quero aumentar o meu pincel, vou aqui e aumento, ó. Eu posso aumentar o tamanho, olha lá o tamanho do pincel. Posso aumentar ou diminuir a dureza, vou diminuir a dureza para vocês verem, ó. Tá? Fica mais esfumaçado, certo? Posso mudar de pincel também. Posso pegar um pincel mais fino. Vamos pegar um mais fino, ó. Tá? Vamos mudar de cor. Então, a ferramenta para mudar de cor são esses dois quadradinhos aqui na parte... Vamos voltar no normal, né, gente? Voltar no pincel normal, senão... Tá? São esses dois quadradinhos na parte inferior. Ele trabalha com duas cores. Então, é bom sempre para trabalhar duas cores que vocês podem inverter. Então, eu quero trabalhar com branco, eu inverto, trabalho com o branco rapidamente. Ou posso voltar no preto. Então, eu só clico nessa setinha aqui para mudar a cor e assim consigo trabalhar com uma paleta fixa aqui na minha tela com duas cores. Tranquilo? Todo mundo conseguiu? Então eu posso inverter, ó, trabalhar com o branco ou voltar e trabalhar com o preto. Tá? Outra coisa legal é que aqui embaixo ele tem o preto e o branco. Já vamos ver isso. Então vamos mudar esse preto para um azul. Vou clicar duas vezes no preto. Duas não, uma só. Tá? E ele vai abrir para mim uma tela que eu tenho uma paleta de cor que eu posso selecionar. Tenho várias formas de selecionar essas cores. Eu posso colocar o RGB da cor, eu posso colocar o hexadecimal da cor, ou eu posso colocar um CMYK da cor. Eu tenho várias formas de colocar. Se eu tenho o código da cor, eu posso ir direto no código. Não tenho código, quero selecionar uma cor no olho. Eu tenho tenho que fazer duas ações para selecionar a cor que eu quero. Então, a primeira é selecionar, eu quero o azul, então eu tenho que ir lá no azul. Quero um azul mais claro, aqui tá bom. Tá? E daí, pessoal, depois de selecionar nessa barra o tom que você quer, você precisa clicar no tom que você precisa. Então, por exemplo, a cor atual é preto, estão vendo aqui? E a cor que eu estou selecionando é um azul médio. Ah, eu quero mais claro. Então, eu clico para selecionar um mais claro. Então, aonde a minha bolinha tá é a cor que eu estou pegando. Depois que vocês selecionaram a cor que vocês querem, vocês vão dar um OK. E ele vai aparecer aqui para vocês como uma opção de cor. Ó. Certo? Vamos mudar agora o de baixo, o branco. Então, selecionei o branco. Olha lá, o atual é branco. Agora vamos pegar um rosa. Venho aqui para cima. Pegar um rosa não tão escuro, ó, mais claro. Cliquei na cor, no tom que eu quero e dou um OK. Agora eu tenho uma paleta aqui de azul e rosa. Eu posso trabalhar com azul ou posso vir aqui e mudar para rosa. Tranquilo? Sim? Então vamos lá. Fiz uma bagunça na minha imagem. Vou lá no Ctrl Alt Z para voltar como era antes. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 vezes eu tive que fazer. Lembrando que esse 11 ainda está dentro de um limite, ele não é infinito. Vai chegar uma hora que não vai voltar mais, tá? Então tomem cuidado, tá bom? Então vimos pincel, cores, zoom. Ah, a ferramenta de zoom eu posso fazer também por aqui, né? Já que a gente viu zoom, vamos ver a ferramenta específica de zoom. Na parte superior eu tenho zoom mais e zoom menos. Então se eu dou um clique, ele dá um zoom mais. Se eu mudo para o menos, ele dá o menos. Então eu não necessariamente preciso da tecla de atalho, mas ela ajuda, tá bom? Tenho aqui também, ó, ajustar a tela, preencher a tela e 100%. A minha imagem originalmente ela é desse tamanho, 100%. Tá? Tranquilo? Mãozinha, vamos ver a mãozinha que está ali do lado do zoom. Então, quando eu estou com um zoom muito grande na minha imagem, por exemplo,
assim, eu posso pegar a mão e arrastar a imagem para o lado, ó. Tá? Não sei se a rodinha de vocês funciona como zoom ou como ir para o lado, para baixo, para cima. É uma opção também, tá, pessoal? Pessoal, muito rápido, muito devagar, estamos conseguindo fazer. Normal? Então tá bom. Porque às vezes eu me empolgo, vou muito rápido, tá? Só falar comigo. Balde. Vamos ver o balde. Todo mundo consegue ver essa ferramenta degradê aqui, que eu acho que é essa que deve estar selecionada para vocês. O balde, ele tá junto com o degradê, ele é meio escondido. Eu, se fosse fazer o Photoshop, ia deixar ele um pouquinho mais visível, tá? Mas não é uma ferramenta assim, tão usada. Mas nós que viemos do Paint, estamos acostumados a usar o balde, certo, pessoas? Todo mundo já usou o Paint na vida. Ele é uma ferramenta legal que dá para usar assim de início. Então, dou um botão direito em cima da ferramenta de degradê e a segunda opção é a lata de tinta, que é o nosso baldezinho. A ferramenta do balde, ele vai pegar por tons de cor, tá? Então vamos ver como é que isso funciona. Por exemplo, eu estou aqui com a cor cor-de-rosa selecionado por primeiro. Então é essa cor que o balde vai pintar, certo? E se eu clicar, vou dar um zoom aqui na minha janela. Opa, muito zoom. Aqui tá bom. Se eu pegar o balde e for pintando aqui, ele vai pegar por tom de verde. Então ele acaba não pegando tudo que eu quero. Estão vendo lá? Vamos para o céu para ficar um pouco mais claro. Olha lá, toda essa área branca aqui, ó, vai ficar rosa. Então ele pega por tonalidade de cor da onde você está clicando, tá bom? Não é uma ferramenta mais usada porque ele não fica muito bom, né? Para, por exemplo, mudar aqui a cor do céu. Uhum. Pessoal, tem uma outra barra de ferramentas aqui que a gente acaba usando bastante depois, quando a gente começa a desenvolver mais. No começo a gente não precisa se preocupar com ela, que é, estão vendo essa daqui, aqui em cima, tipo, entre aquela em cima com as opções todas, com o fundo meio cinza, essa daqui, ó. Tá vendo? Eu falei dela, mas vou falar de novo. Eu acho que pode reforçar assim, porque muita gente esquece que essa barra, essa aqui, ó, ela começa com o baldinho. Ela é uma barra contextual. Significa que, dependendo da ferramenta que você está selecionado, que você está usando, ela vai aparecer informações diferentes. E elas servem para configurar um ajuste fino da ferramenta que você está usando. Então, olha lá, vou mudar para o pincel, mudou aqui em cima. Vou mudar para o cortar, mudou aqui em cima. Então, se eu estou no balde, ele tem uma configuração para o balde aqui na parte superior. Então, aqui eu tenho, por exemplo, ó, tolerância de 5. Se eu aumento essa tolerância, ele vai pegando mais tons daquela cor que eu estou pintando, tá? Ctrl Alt Z, que essas coisas cor-de-rosas na minha tela não ficaram bonitas. Aí, voltei ao original. Vamos tentar tirar, com essas poucas ferramentas que conhecemos, vamos tentar tirar as nuvens do céu. Aqui no meu caso, tá? Não sei qual imagem vocês pegaram, se vocês quiserem tentar fazer algo parecido, tá bom? Então, o que eu vou fazer? Para eu poder pintar o branco de azul, eu preciso pegar o azul direitinho que está perto desse branco. Vocês podem perceber que o azul do céu, ele não é um azul constante, né? Eu tenho áreas mais escuras, áreas mais claras. Então, eu vou pegar o conta-gotas, aqui, ó, conta-gotas, e vou clicar bem perto da nuvem aqui, ó, e vou pegar esse azul. Estão vendo que o azul é diferente, o tom? Tá? Então, eu peguei aqui esse azul daqui, ó, bem pertinho dessa nuvem. Vou pegar o pincel e vou pintar aqui, ó. Posso, professora, exagerar e pintar tudo? Ele não ficou tão ruim, às vezes ele fica um pouco pior, né? Mas o ideal é fazer um pouquinho, pego o conta-gotas, muda de lugar aqui, ó.
Faz mais um pouquinho, para ele não ficar um azul, né, chapadão, assim, uma cor só. Pego o conta-gotas, pego aqui outro tom de azul, pinto mais um pouquinho. Pessoal, mudem um pouquinho de computador, uma tá mexendo, a outra mexe, tá? Beleza? Que eu vi que tem bastante gente aí que ainda não mexeu. Pego o conta-gotas, muda de azul, pinta um pouquinho, até tirar todas as nuvens. Ó, eu estou mudando várias vezes o conta-gota de lugar para que não fique tudo uma cor só. Com o pincel. Tem que aumentar ela aqui em cima. Ah, o caps look de vocês, tá ligado? Caps look. Aí, do teclado. Agora vai aparecer. Pessoal, lembrando que vocês podem aumentar ou diminuir o tamanho do pincel aqui na parte superior, tá? Então, ó, posso deixar bem gigantão, ó, ou posso deixar bem pequenininho. Tá? Conseguiram tirar mais ou menos? Eu não cheguei muito perto da casa, mas eu posso dar um zoom, diminuir o meu pincel e chegar bem pertozinho da casa. Pessoal, eu costumo dizer que Photoshop tem que ter duas propriedades. A gente tem que ter duas características para mexer no Photoshop. A primeira é paciência. Photoshop é algo minucioso, que você tem que ter paciência e fazer com calma. A pressa é inimiga do Photoshop, gente. Tá? E a outra é sempre dar zoom. Nunca faça as coisas no olhômetro. Tá? Então, aqui acho que tá bom. Não, não acho que tá bom. Dá um zoom aqui, ó. Pega lá o conta-gotas e vai pintar bonitinho, ó. Tá muito grande, vamos diminuir. Ó, agora tá um tamanho bom, né? E venho bem pertinho, ó, da minha casa e vou pintando com calma em volta, tá? Certo? Com bastante paciência. Isso é um bom exercício de paciência. Muito difícil, tranquilo, conseguiram tirar aí algumas coisas. Outra coisa bem legal do Photoshop são os filtros, tá? Que é algo bem básico, né, pronto, tá? Que às vezes a gente esquece de usar. Pessoal, vamos prestar atenção aqui só para ver os filtros. Os filtros, eles têm... A gente tem algumas opções aqui de filtros, tá? E a gente tem uma opção aqui, ó, filtro, galeria de filtro. E essa galeria vai dar várias opções para nós. Espera aí que essa minha janela está gigante, né? Aí, agora melhorou. Tá? Posso diminuir o zoom aqui, ó, para conseguir visualizar a minha imagem de uma maneira um pouco melhor, tá? Se eu quiser. E aqui eu tenho vários filtros interessantes que a gente pode usar. Por exemplo, filtro artístico, ó lá, uma aquarela, esponja. Só contorno. Tem uma testada aí nesses filtros para nós, pessoas. Ele faz uma simulação, a maioria desses filtros ele faz essa simulação artística para nós, né? Então aqui, ó, traçado. Tá? Depois que vocês escolheram qual, vocês também têm uma opção aqui de
aumentar um pouquinho essa propriedade, deixar um pouquinho mais artístico, mais solto. E daí quando vocês derem um ok, a imagem vai ficar com esse filtro, tá? Então, ó, vou dar um Ctrl Z aqui, ó, para vocês verem. Depois, antes, depois. Antes e depois. Tá? Esses filtros servem para dar um efeito na imagem e servem também muitas vezes para a gente ver contraste, luz, sombra, tá? Ele é bem legal para isso. Só tomem um cuidado para não exagerar nos filtros também, tá? Não exagerem. Às vezes a gente faz um filtro muito forçado e fica uma coisa bem estranha, tá? Aqui nós estamos ainda testando, não tem problema, tá bom? Alguns filtros, eles são muito usados, então as pessoas já estão acostumadas com eles, fica um negócio meio, né, já clichê, já todo mundo usou. Você tem que tomar um pouco de cuidado, tá? Agora, vamos por um item do menu superior bem importante, que se chama imagem, tá? Esse menu imagem é algo que a gente usa bastante para o resto da vida no Photoshop. E às vezes vocês esquecem onde fica, tá? Assim, todo mundo tenta acompanhar essa parte que é bem importante. Essa parte aqui é bem importante, tá? Eu sei que os filtros são bem legais, mas vamos ver a parte da imagem também, que é bem importante. Esse menu imagem, ele vai trabalhar a imagem como um todo. Num futuro próximo, a gente vai ver algumas propriedades que vão trabalhar com camadas. Essa aqui não, essa trabalha a imagem toda, tá? Então esse menu imagem vai fazer a imagem inteira mudar. Por exemplo, modo. Vocês conseguem perceber que aqui no nome da imagem de vocês tem o nome do arquivo, a extensão do arquivo, o zoom, eu tô com 40% do zoom da minha imagem. Isso quer dizer que ela está menor do que ela realmente é. O 100% é no tamanho original da imagem, como se a gente fosse imprimir, tá? E aqui do lado eu tenho que essa imagem é RGB. Certo? Então, as duas diferenças, se vocês até veem em cor, né? Eu posso trabalhar ela em CMYK e RGB. São as duas básicas que a gente tem. Tá? CMYK para impressão, RGB para o meio digital, para tela. Tá? Então, coisa básica que a gente precisa saber é CMYK é tinta, RGB é luz. Trabalhar com o monitor. Tá? Pode ser celular, tablet ou computador. Então aqui em modo eu posso ver em qual ou mudar isso, tá? Que modo de cor que a minha imagem está. Então vamos colocar ela em CMYK e vamos voltar para RGB para ver qual é a mudança. Ele vai me dar uma mensagem, eu vou dar um OK. Vou dar um zoom aqui para vocês, para ver se vocês percebem. RGB, CMYK, não mudou nada. RGB, deixa eu ver se tem algum CMYK. Talvez uns verdes, gente, fiquem um pouco mais apagados. Aqui, ó. Ó. CMYK, RGB. Tá? Ó lá. CMYK, RGB. Então, qual que é a principal diferença? Luminosidade. O RGB, por ser luz, ele é bem mais luminoso. O CMYK, ele fica um pouco mais apagado, porque ele é tinta, né, para imprimir. Então, ele faz, óbvio, o computador faz essa simulação para você. Né? Tá? Quer falar alguma coisa? Fala alguma coisa? Não, só se for complementar, o CMYK ele é baseado na cor para tinta. Então, na hora que eles forem imprimir numa gráfica, ou mesmo tem impressora em casa, se não tem um tonerzinho que é de tinta preta, que é o K do CMYK de Black, de Black do CMYK, e o outro tonerzinho tem 3 cores, C, M e Y, tá? Ciano, magenta e yellow. Então você tem 4, você usa essas 4 cores e a partir delas faz todas as outras. Por isso que o CMYK ele é baseado na cor tinta, né? Porque eles têm que misturar as cores, isso sai diferente. Na verdade, a cor luz é o oposto. Tem essa coisa de a camiseta preta esquenta mais, né? Porque ela é tinta preta e quando bate luz, ela absorve, ela não reflete. Por isso que se você colocar se eu pegar uma cartolina branca e colocar na minha frente, ela vai refletir muita luz. Né? Porque o branco reflete essa luz. No caso do RGB, que é Red, Green e Blue, ele funciona ao contrário. Então, por isso que, assim,
O modo como você faz a cor branca e a cor preta nos dois é o contrário, mas o Photoshop ele trabalha com essas diferenças justamente para ajeitar. Claro, isso daqui seria teoria da cor que a gente não vai se aprofundar, mas tem bastante diferença na hora de você fazer essa saída, né? A gente tenta trabalhar sempre, como a professora falou, RGB para trabalhar coisas que você vai usar só na tela, você pode imprimir isso para trabalhar com CMYK. Professor, e se eu mandar um arquivo RGB para uma copiadora para imprimir para mim? Ele vai tentar, pessoal, hoje essas máquinas digitais, ele tenta, né, ele se ajusta, mas pode ser que alguma cor de vocês saia bem diferente do que está na tela. Então tome um pouco de cuidado com isso, tá? É verdade que com certeza existe alguma diferença de cor entre todas as telas que estão aqui. Algumas não visíveis, algumas que vão ser visíveis. Principalmente porque cada tela está configurada de uma maneira, né? Elas não são exatamente iguais. Então, dependendo até da unidade da sala ou da configuração do perfil do computador, ele vai ter alguma diferença. Certo? Vamos para o próximo item. Então, embaixo de imagens modo, eu tenho imagens ajustes. Os ajustes são sensacionais, gente. Ajustes dá para fazer muita coisa, a gente vai usar bastante eles em sala de aula. O básico, que é brilho e contraste. Então, eu posso aumentar o brilho da imagem, diminuir, né, aumentar o contraste, diminuir. Esse é o básico, tá? Até coisas como mágicas, muito interessantes. Como, por exemplo, níveis. Né? Eu tenho os níveis das cores. Então, eu posso deixar ela mais escura, ó, ou mais clara. Então, esses ajustes de imagem vão mexer geralmente em todas as cores, deixando elas mais escuras, mais claras, tirando o claro, colocando o escuro, tá? São bem interessantes. Algumas curvas também de cor, então eu posso deixar, sempre olhando ali embaixo, né? Olha lá, minha imagem mais escura ou a minha imagem mais clara, tá? Mudando essa curva da cor, daí a gente entra um pouquinho mais a fundo em teoria da cor. No trabalho mais profissional em Photoshop, essa parte é fundamental, assim, tipo, você trabalhar com isso, é uma das primeiras coisas que você faz numa fotografia, é trabalhar ali. Podia abrir o níveis? Níveis. Só uma informação, é assim, aqui eu tenho o ponto mais escuro da minha imagem, nesse outro lado o ponto mais branco, mais claro. Tá? Então eu posso pegar e dizer que o ponto mais claro não é tão claro assim. O ponto mais claro vai ser o mais próximo do preto. Ou o ponto mais preto da foto vai ser mais próximo do branco. Em geral, numa fotografia, quando a gente quer trabalhar, a gente quer que tenha pontos escuros bem definidos e pontos claros bem definidos. Eu sei que agora é introdução, mas ele funciona com essa lógica. Por isso que quando você puxa ali o ponto branco, ele vai deixando tudo meio cinza, porque o ponto mais claro, ele já não é branco puro, ele já ficando mais escuro. E daí ali a gente vai trabalhando, né? Isso. Outras coisas bem interessantes aqui, né, pulando alguns itens aqui, por exemplo, é matiz e saturação, uma coisa que a gente vai usar bastante em sala de aula. O matiz e saturação, ele pode trabalhar, né, os tons, ó. Então faz uma coisa bem interessante na fotografia, tá? A saturação em si e a luminosidade, tá? Ou uma outra opção ainda mais legal é colorir. Aqui, ó, gente, colorir. O colorir, eu faço a minha imagem ficar só de um tom, ó. Tá, ó, se eu der um OK, minha imagem ficou tons de rosa, tá? Vou dar um Ctrl Z aqui para voltar. Então, o matiz e saturação é algo bem interessante. Calma. Tem sim. Faremos isso mais pra frente. Então, por exemplo, eu posso selecionar só o céu e deixar ele mais avermelhado. Tá? Isso é bem tranquilo. Outra coisa aí legal que tem aqui, por exemplo, pesquisa de cores. Vocês podem dar substituir cor. Esse é muito legal. Gente, isso aqui é só um dos itens, tá? A gente vê mais outros, até vocês podem dar uma fuçada mais tarde, tá? Mas esse daqui, por exemplo, eu vou selecionar com conta-gotas a cor que eu quero na minha foto, por exemplo, vou selecionar o verde.
e ele vai mostrar para mim aqui o que ele está pegando desse verde na foto. Estão vendo? Vou selecionar o céu que é azul, ó. Ele pegou todo o céu azul. Tá? Selecionando o azul, olha lá, ó. É que eu tô mostrando isso que ela perguntou, né? Aproveitando. Eu posso deixar só o céu que é azul, mais esverdeado, mais amarelo, mais roxo. Então aqui ele acabou não pegando essa parte. Eu posso aumentar um pouco o grau de seleção aqui também. Então vou deixar o meu céu rosa. Tá? Imagem, ajustes, substituir cor. Penúltima opção. Penúltima opção lá. Photoshop em inglês é tudo de bom. Posso aumentar um pouco a saturação, ó, diminuir para ficar um pouco mais real, tá? A gente vai trabalhar umas coisas um pouco melhores, mais bem selecionadas no futuro, tá bom, pessoal? Não vai ficar tão estranho assim, tá? Certo? Então, já dá para perceber aí o potencial dos ajustes, tá? Passando assim bem rapidamente por ele. Vamos ver mais algumas outras coisas mais pra frente, tá? Eu preciso mostrar alguns detalhes para vocês aqui embaixo que são muito importantes. Que é esses itens aqui, ó. Tamanho da imagem e tamanho da tela. Tamanho da imagem, eu vou ter o tamanho da imagem real. Então, por exemplo, o de vocês devem estar em centímetros aqui, né? Essa imagem tem 4,5 mega. Ela é pesada ou ela é leve? Pesada. A minha aqui, né? Não sei de vocês. Em pixels, ela tem 1600 por 992 pixels. Pixels, gente, né? Os quadradinhos. E eu tenho em largura, em centímetro, 13,5 por 8,5, mais ou menos. Posso mudar o tamanho da imagem? Posso. Sempre lembrando que nunca se aumenta uma imagem, principalmente a imagem tirada da internet. Porque ela perde qualidade, tá? Certo? Então, por exemplo, se eu for duplicar o tamanho dessa minha imagem, de 13 vou para 30, né? A minha imagem acaba ficando... Aqui não deu para ver, vou dar por 100%, ó, 100%. É que ela acaba ficando um pouco borrada. Conseguem perceber? Dá para perceber que ela está um pouco borrada? Olha aqui, gente, como tá borrado. Tá? Porque que acontece? Eu não tenho como criar pixel do além. Se a minha imagem tem aquela dimensão, eu posso trabalhar com aquilo ou achatar, né? Diminuir os meus pixels. Se eu aumento os pixels aumentam juntos. Os quadrados aumentando, a imagem fica borrada. Tá? Isso é base da resolução da imagem que vocês estão trabalhando. Então, a partir de hoje, a gente só vai diminuir imagens. Tá? Nunca aumentar. Professora, mas foi para um trabalho aqui específico, não ficou tão ruim. Tudo bem, pessoal, a gente ainda está trabalhando com fotos da internet. A gente não, né? A gente vai só levar em consideração se vocês estourarem a imagem, uma coisa ficar muito horrorosa. Tá? Mas o ideal mesmo, profissionalmente falando, é ir lá com a máquina e tirar a foto e não pegá-la da internet, né? Tá bom? Então você já tem, né, uma imagem com mais qualidade, onde você pode trabalhar essa imagem de um tamanho gigante, né, com um tamanho um pouco menor e etc. Certo? Voltando lá para o nosso menu, tem que ficar de olho no horário, senão eu vou passar. Existe também, embaixo do tamanho da imagem, o tamanho da tela. Só antes eu vou fazer assim para vocês conseguirem visualizar. Imagem, tamanho da tela. O tamanho da tela é como se fosse o nosso papel, que a nossa imagem está colada em cima de um papel. Se eu aumento essa tela, ou se eu diminuo o papel, a imagem vai diminuir também, né? Porque o papel diminui e etc. Mas se eu aumento, eu vou ter uma área a mais em volta da imagem para poder trabalhar, tá? Então, por exemplo, aqui a minha imagem está com 30 de largura. Vou colocar 10 centímetros a mais, vou para 40. E embaixo também, vou pôr 10 a mais. Está com 18, vou pôr 28. E vou dar um OK. Olha lá o que aconteceu. Ele criou uma área azul, professora, em volta da minha imagem. Da onde que veio essa cor azul? Isso mesmo, a tinta que está no fundo aqui, ó.
Se a minha tinta do fundo fosse branca, ele ia criar um contorno branco. Vamos fazer branco? Ctrl Z. Vou mudar aqui, ó, preto e branco. O preto e branco, ele fica aqui no cantinho para vocês mudarem bem rapidamente. Tá? Então, o fundo tá branco agora. Então, vou lá de novo, imagem, tamanho da tela, e vou mudar só de cima agora, ó, 40. Ele aumentou só nas laterais. Agora que a minha tela está maior do que a minha imagem, eu posso arrastar. Não, eu não posso arrastar. Deixa, esquece, gente, não falei nada disso. Voltando lá. É por causa da camada, ela tá com cadeado, tá? Isso a gente vai ver semana que vem. Outras coisas que vocês têm aqui também nesse menu imagens são, né, tons e contraste e cor automático. Então existe um ajuste no Photoshop para fazer isso de uma forma automática. Às vezes funciona, tá? Às vezes você pode editar esses controles automáticos e aplicar em todas as fotos que você precisar, tá? Rotação da imagem, então eu posso girar a imagem inteira, 180 ou 90 graus. Ó, vamos rodar a imagem inteira, ó lá. Tá? Ctrl Z para voltar como estava. Eu posso duplicar. Vamos duplicar a imagem, gente? Cliquei aqui, ó, duplicar. Ele vai perguntar para mim qual que é o nome dessa imagem nova que você está criando. Eu vou colocar casa copiar, e vou dar um OK. Agora eu tenho duas imagens, o casa copiar e o casa JPEG, ó. Então eu tenho duas imagens que são abertas em abas aqui no Photoshop. Eu posso abrir quantas imagens eu quiser ao mesmo tempo, tá? Então, por exemplo, vou pegar o pincel aqui, ó. Eu vou fazer um coração bem bonito aqui, ó. Nossa senhora, que horror. Tá? Então a minha casa cópia tem o coração e a minha casa não. Então eu tenho duas imagens abertas. Tá? Pessoal, trabalhar com pincel, que é essas linhas que a gente acabou fazendo com o mouse, é muito complicado. Mais pra frente, nas próximas disciplinas, vocês vão trabalhar bastante com a mesa digitalizadora, que é aquela caneta, né, para desenho. Gente, a gente costuma dizer que se você desenhar bem no papel, você vai se acostumar super bem com a mesa no computador. É o mesmo procedimento. É muito difícil alguém que desenha mal no papel e vai desenhar muito bem no computador. Não existe, gente. O processo é o mesmo, tá? Só às vezes vocês têm um pouco de dificuldade no início com a caneta, mas é uma coisa que vai tranquilamente, tá? E é um dispositivo bem interessante para vocês irem pensando em adquirir. Não é uma coisa muito cara, tá? Não sei se todo mundo está visualizando aquilo que eu estou falando. Mesa digitalizadora. Tá? Isso aqui, gente. Não é bem aqui que eu queria clicar. Tudo bem. Fale, Rodrigo. Já vou terminar. Não, calma. Não é que tem que comprar, tá? Calma. Pessoal, esse semestre a gente não vai usar muito a mesa. Se alguém quiser trazer e quiser trabalhar com a mesa, fique à vontade, tá? Aqui no NIA, ali onde vocês podem pedir ajuda com os computadores, tem mesas que vocês podem emprestar. Tem que levar um documento com foto, vocês emprestam, usam na aula e devolvem. Não pode levar para casa, tá bom? A melhor marca, se vocês quiserem comprar, é da Wacom. Wacom com W, tá? Essa marca aqui, ó. Vamos ver se essa aqui dá para enxergar. Não dá. Quantos mil? Depende do tamanho. Uma pequenininha, bem pequenininha, ali na 24 de maio, tá uns R$250. Tá? É algo legal para pedir de Natal, tá bom? É uma coisa para quem gosta de ilustrar e quem quer trabalhar com isso, é um bom investimento, tá? Não é obrigado a comprar, gente, a PUC tem para disponibilizar para vocês para as aulas, certo? E, pessoal, é igual mais ou menos trabalhar com Mac. No início, você vai sentir um pouco de dificuldade, depois, com o costume, você vai esquecer o mouse, nunca mais vai usar o mouse, vai usar a caneta para tudo. Tá? Mas também deve ser desse tamanho e deve ser um computador. Existem computadores que você desenha direto no computador. Gente, isso é para quem vai trabalhar com ilustração, né? Que não é o caso de todo mundo. Tá? Deixa eu
só parar.